Bom, me chamo Luiz Manuel dos Reis Pereira, estou com processo contra o Bradesco, isso já faz de alguns anos. Tudo aconteceu quando eu viajei para Portugal, e tenho as datas dos passaportes, e quando eu regressei no Brasil, aí o meu primo falou que o gerente do banco, o senhor Reis, pediu para assinar contratos em meu nome, né, da minha empresa. Aí meu primo falou que não podia assinar porque não tinha procuração, não tinha poderes, não era sócio da empresa, que a empresa era só minha e da minha esposa, e então ele era sócio em outras empresas minhas, não da KNSKF. E aí quando eu cheguei, eu fui no banco, saber o motivo, né, e falei para o senhor Reis, olha, eu quero ter esses contratos para eu saber o que foi feito, né, ter esses contratos. Que até hoje, já se passaram 28 anos e o Bradesco não juntou, não provou nada disso. Aí eu peguei, abri noutra agência do banco, nunca mais lá voltei, desde 95, 96, quando eu cheguei no Brasil. 95, quando eu cheguei em Portugal. Ocorre que o gerente, com a diretora, Dona Risete, o que eles fizeram? Montaram um capital de giro, né, para pagar dívidas anteriores. Quais dívidas anteriores? Que isso que eu não sei até hoje. Aí depois montaram outro capital de giro para pagar aquilo primeiro. Aí depois montaram o terceiro capital de giro, tudo isso sem eu saber, o terceiro capital de giro, que é o contrato 3603. Esse contrato, por sua vez, o senhor Reis, a diretora, obrigou ela a assinar. E eu falou que não ia assinar, porque já era o terceiro contrato que eu estava assinando e que eu não tinha conhecimento, que o cliente não tinha conhecimento. Aí eu falou que não assinava. Aí a diretora Risete falou para ela, ou você assina ou eu vou te demitir. Aí ela demitiu ele no dia 28 de fevereiro de 96, né? Ocorre que o meu contrato foi preenchido no dia 23 de fevereiro de 96. Quer dizer, na época que ele era o gerente. E ela não assinou. Muito bem. Aí veio um outro gerente, em 16 de março, chama-se Flávio Ferreira do Nascimento. Aí esse gerente foi e assinou meu contrato. Aí, no depoimento na Polícia Federal, na Polícia Civil, ele falou que ao chegar na agência encontrou um contrato em cima da mesa, sem assinatura do ex-gerente, do antecessor, que foi lá e colocou. Foi ver no meu extrato bancário que estava o crédito na minha conta. Então, isso assinou. Só que realmente entrou o crédito na minha conta, mas saiu o débito no mesmo dia. Quer dizer, entrou um crédito, saiu o débito, e, quer dizer, não sei, meu saldo ficou zero. Quer dizer, eu não saí da agência bancária e peguei R$10, né? Peguei R$10 no banco, comprei um chocolate para os meus filhos, aí sim, eu podia perder minha casa, podia perder o que tivesse, porque tinha realmente pegado os R$10. Só que eu não peguei os R$10, não peguei um real no banco. Isso está confirmado com os extratos bancários, com os peritos judiciais, tudo isso foi provado. Tudo isso foi provado. Aí o banco me executou esse contrato 3603, de capital de giro, para saldar dívidas pendentes. Quais dívidas pendentes que eu tinha com o banco? Quais? Eu não sei. Até hoje, o banco nunca juntou uma prova. E também tem uma coisa, o contrato de capital de giro há de se atender especificamente para o capital da empresa. Quando você paga empregados, duplicatas, os fornecedores, tudo isso, né? Não para saldar a dívida anterior. Se tivesse uma dívida pendente com o banco, existia uma confissão de dívida, qualquer coisa, menos um contrato de capital de giro, né? Muito bem. O banco me protestou, eu não estava no Guarujá, eu estava no Rio de Janeiro, o banco me protestou, o meu gerente me ligou, eu falei, não, impossível, não tenho nada, eu não assinei nada, eu não assinei promissório, não assinei contrato, não estou sabendo nada disso, né? Falei para ela, aí protestou, aí o banco me executou. Na época o banco veio um oficial de justiça, a juíza deu 24 horas para eu pagar sob pena de bens penhora. Só quando o banco entrou com a ação, ele já entrou com 4 penhoras minhas, né? 4 penhoras. Muito bem. Quando a oficial de justiça veio para penhorar,
Quer dizer, ela me deu 24 horas, só que a oficial de justiça já penhorou no mesmo dia, no mesmo ato. Quer dizer, não é uma distância do fórum para a minha firma, porque é mais ou menos 300 metros. Quer dizer, se fosse 40 quilômetros, 50 quilômetros, até, né? Mas não, era do lado do fórum. Quer dizer, a juíza me deu 24 horas, a oficial de justiça ela não cumpriu a ordem. Já penhorou nos atos na mesma hora. Muito bem. Quando o banco me executa e pediu as penhoras dos 4 terrenos. Acontece que essas penhoras, essas matrículas que o banco juntou no processo, já não existia. Existia sim uma matrícula mãe dos outros terrenos da minha casa. Minha casa era composta por 8 terrenos. Então, o banco, quando juntou isso, eu já tinha essas escrituras antigamente, no poder dele, né? Aí, o que acontece? Aí o banco pede para a juíza diferir para registrar as penhoras no cartório. A juíza diferiu o registro as penhoras no cartório. Porém, o banco, para economizar alguns centavos, ele não foi no cartório e não registrou. Então, o processo andou, foi andando. Quando veio para a execução, quando acabou o desembarque, desceu o processo de São Paulo. Quando o banco vai no cartório, o cartório fala, não existe mais essas penhoras, existe sim uma matrícula mãe 81.850. O que acontece? A juíza foi lá e mandou penhorar na matrícula 81.850. E mandou 2 oficiais de justiça da minha casa para retificar a penhora, quer dizer, o erro, que tinha só 4 terrenos, ia passar para 8 terrenos, ou a matrícula mãe. Aí eu tinha o direito de me defender, quer dizer, seria o dobro, né, da propriedade, eu teria o direito de me defender, né, e ia provar que a minha casa era bem de família, porque inclusive está nos autos que o cartório certificou, que é o único imóvel que eu tenho na praça, quer dizer, lá na cidade, é o único imóvel que eu tinha no Guarujá. Muito bem. Isso tudo não foi levado em consideração e foi a matrícula, foi a minha casa penhorada, fui levada a leilão, na matrícula 81.850. Muito bem, nos autos, você pode ver nos autos, a gente vai colocar o número do processo, qualquer pessoa, advogado, juiz, promotor, desembargador, ministro, qualquer pessoa pode ir lá nos autos ver. Eu proponho o seguinte, se alguém do judiciário, advogado, uma pessoa que possa, porque o processo está digital, se encontrar a penhora nos autos, eu ofereço R$1 milhão. Porque é inaceitável um judiciário levar uma casa a leilão sem penhora. Quer dizer, tudo isso, quando o banco me ameaçou, toda essa história, quer dizer, está sendo provado que é verdade, né? Então, essas coisas, né? Quer dizer, é lamentável tudo que o banco fez com a gente, com a minha família, né? Então, nesses casos aí, o que aconteceu? Em 1997, eu entrei com uma ação para que o banco me apresentasse os contratos, né? Os 36 contratos. Por quê? São 36 contratos que eu tenho aqui, eu notifiquei o banco, né? O oficial de justiça foi no banco, a certidão, tudo isso está dentro dos autos. Para que o banco apresentasse esses 36 contratos. Esses 36 contratos, coincidência, todos têm o mesmo número, 1905. Ora bem, como é que um banco pode contabilizar 36 contratos para pessoas diferentes, datas diferentes, sempre com o mesmo número? Sempre com o mesmo número, 1905. Que na realidade, isso não são contratos. Na realidade, o que acontece? Quando eu vinha da minha casa, isso naquela época, 95, 97, era comum, era normal. Todos os comerciantes, quando mais ou menos 8 horas da manhã, que o gerente chegava na agência, 8 horas da manhã, você deixava o dinheiro com o gerente. Aí você deixava lá 30, 40 mil, né? Aí à noite, chegava à noite, no extrato bancário, consta lá o meu depósito. Só que aí o banco tirava esse dinheiro, daí a 15 dias, 20 dias, um mês, com dependência sem mora. E eu não percebia isso. Eu não percebi isso. Aí o que acontece? Então,
Eu notifiquei o banco não juntou. Foi citado, foi tudo, não juntou. Aí eu entrei com ação. Uma rescisória, não, entrei com uma ação rescisória, entrei com uma ação de cobrança e entrei com uma ação de revisão de contas bancárias, né? Nessas ações, o juiz determinou perícia bancária. Muito bem, foi determinado, foi para o perito judicial, o Bradesco fez os quesitos, deu, né? Respondeu o perito, provou que esses 3 contratos de capital giro eram fraudulentos. Não tinha necessidade, uma vez que eu tinha dinheiro na conta, não havia necessidade de fazer esses 3 contratos, que esses 3 contratos foram fraudulentos. Tá lá, os peritos falam, o perito judicial fala isso bem claro, e falou que eu não devia para o banco, e sim que eu tinha naquela época 1.650.000 credor em 99. Muito bem. Aí no outro lado, que é o outro processo, que foi desses 36 contratos, o perito concluiu que eu tinha um saldo credor de R$1.290.000. Muito bem. Aí a juíza, por sua vez, julgou improcedente, aí recorri para o tribunal entendeu o seguinte, anulou a promissória. Muito bem, anulou a promissória porque o contrato era um valor e a promissória seria outro, né? Então anulou a promissória. Aí acontece que essa promissória de R$537.000, isso em 96, isso seria hoje mais ou menos em torno de R$15 milhões. Isso atrapalhou a minha firma, quer dizer, eu não tinha, o meu crédito foi abalado porque era um protesto de um grande valor. Inclusive tinha seguros do açougue, tinha seguro, tinha tudo, e o seguro devolveu o dinheiro por um motivo de ter um protesto de alto valor. Então isso levou a minha empresa a fechar. Muito bem. Aí, nisso, em 2015, quer dizer, praticamente 20 anos depois, essa promissória, esse título foi anulado. Quer dizer, só que nesses 20 anos, eu teve com a minha firma fechada, não teve como trabalhar, né? Quer dizer, o banco, é a responsabilidade do banco, não protestou um título. Se 20 anos depois eu consegui anular, foi anulado, eu tenho que pagar o meu sofrimento, os meus lucros cessantes, minhas coisas todas. Muito bem. Para limparem, para dar baixa no título de R$537.000, o cartório cobrou 600 e poucos reais, né? Bom, conclusão, a gente ficamos 2 anos para que o Bradesco pagasse esses 500 e poucos reais e não pagou. O juiz determinou a penhora, o bloqueio na conta do Bradesco. Entenda bem, ele me ferrou em 20 anos, depois para pagar dar o crédito da baixa do protesto, fiquei 2 anos. E o Bradesco até hoje, o juiz conseguiu bloquear 500 e poucos reais do Bradesco e está devendo ainda ficou aberto R$96, porque quando nós fomos lá da baixa esses 2 anos, depois já não era mais 500 e pouco, era 600 e pouco. Então eu paguei com o meu bolso, que o Bradesco não pagou até hoje, está nos autos, isso está tudo nos autos, né? E os autos são digitais agora, né? Antigamente não eram, mas agora são digitais. Então tudo isso está nos autos. Então, aí, voltando à história dos contratos, né? Aí eu entrei com uma ação, quer dizer, como o banco nunca juntou, aí eu entrei com uma ação de busca e apreensão em Osasco, no Estado de Deus. Aí o Bradesco alegou que tinha sido extraviado. Muito bem. Aí, nessa minha luta, é claro que eu fui para a Polícia Federal, eu fui na Polícia Civil, eu fui no Banco Central, né? E o banco, aí o Ministério Público também, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal. Muito bem, o Bradesco mandou um ofício para o Judiciário, alegando que o Bradesco incinera todos os contratos após 12 meses. Mandou para mim, mandou para o Cláudio, mandou para minha esposa, mandou para minha empresa, para todo mundo. O Bradesco incinera todos os contratos após 12 meses. Meu Deus do céu. O Bradesco, os bancos podem incinerar, não estou falando que não podem incinerar, podem, desde que tenha um microfilme.
Quer dizer, como é que fica, se o Bradesco incinera todos os contratos após 12 meses, como é que fica a Receita Federal? Como é que fica o Código Civil? Como é que fica o Código Comercial? Entenda bem, não pode incinerar. Quer dizer, o banco vai incinerar tudo, como é que a Receita vai, como é que a Receita vai ver o que errou, o que é certo, o que é errado? O Banco Central, como é que o Banco Central verifica um banco se já incinerou os documentos após 12 meses? Isso é tão o sardo do judiciário, isso só pode ser, isso é impossível. Quer dizer, aí, nesse caso aí, eu recorri, teve essa ação, que é dos 36 contratos, aí o desembargador alega realmente que é impossível, o banco não podia incinerar isso, não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, tinha que guardar no mínimo para 5 anos para a Receita Federal, fora o Código Civil, que naquela época era 20 anos. Então, tudo isso foi falado. Porém, esse desembargador, no final, ele julgou improcedente, falou que o meu advogado não tinha interesse de recorrer. Ora, meu Deus do céu, se a gente recorrer para o tribunal, é sem interesse? Você vai recorrer à segunda instância para quê? Para quê? Não é com interesse de você ver a tua decisão da primeira instância ser anulada, ou ser revisada, ser, procedente, voltar a ser procedente? É isso que, isso revolta a gente, sabe? Isso é uma coisa que revolta. Muito bem. Aí eu entrei agora, em 2014, nós entramos com uma ação de uma medida cautelar, uma medida cautelar de extratos bancários e os 36 contratos. Muito bem. Aí o juiz julgou improcedente que o banco juntasse todos os extratos bancários do início da minha conta ao fim, o encerramento, e os 36 contratos, conforme estava lá, o 1905. Muito bem. Aí foi julgado improcedente. O banco recorreu para o tribunal. O banco recorreu, porém, o tribunal deu o caso de ganho ao juiz, quer dizer, prevaleceu a sentença do juiz. Muito bem. Aí o banco juntou os extratos bancários. Realmente juntou mais ou menos umas 1.500 folhas de extrato bancário. Porém, os contratos, os 36 contratos que o banco teria que juntar. Por quê? Porque na ação, o juiz determinou que o banco juntasse os 36 contratos e os extratos bancários. O banco juntou realmente os extratos bancários do início ao fim. Porém, o banco juntou 5 fichas cadastrais, que a gente assina quando abre uma conta bancária. Ó, tá aqui. Aditivo para fichas propostas de abertura, encerramento. Sim, ó, assinatura, quando a gente abre uma conta, a gente assina. Ó, tudo isso a gente assina, Então, aí o juiz alega que essas 5 fichas cadastrais são os 36 contratos. Oh, meu Deus do céu, será que o juiz não está vendo que isso chama fichas cadastrais? Será que uma criança com primário, não via que isso é uma ficha cadastral e não contratos? Onde estão meus contratos que eu tenho ação transitada julgada? Já está transitada, então o banco tem que juntar, o banco tem que cumprir a ordem judicial, ou não? Ou o banco não precisa cumprir uma ordem judicial? Pelo que eu estou vendo, acho que não precisa, porque agora, data máxima vénia, um juiz que via isso aqui, uma ficha cadastral, 5 fichas cadastrais, tem minha assinatura, minha mulher, quando se abre uma firma, e dizer que isso aqui é 36 contratos, data vénia, não sei o que se falar, não sei, sinceramente não sei o que passa para a minha cabeça, porque é impossível um juiz falar que isso aqui é 36 contratos. Se eu ganhei a ação da primeira instância, ganhei na segunda, o mínimo o banco tinha que juntar os 36 contratos. Só que o juiz, infelizmente, falou que isso aqui é 36 contratos. Essas fichas cadastrais são 36 contratos. Se o desembargador falou que o meu advogado recorreu para o tribunal concordando com a juiz de primeira instância, data vénia.
se o juiz aceita isso aqui como 36 contratos. Muito bem. Aí falei para o juiz, isso aqui não é 36 contratos, é 5 fichas cadastrais, está nos autos. Aí eu falou, está nos autos, eu falei, está falado. Aí eu agravei a decisão do juiz, primeira instância. Aí o tribunal fala, se o juiz falou, está falado. E isso fica assim mesmo. Não temos outra maneira de falar, outra maneira de recorrer. Não existe mais, porque eu entendo que isso aqui é 36 contratos. E vou fazer o quê? Se isso aqui não é 36, isso aqui qualquer criança, meu Deus do céu, com primário, via, né? Que isso aqui é ficha cadastral quando você abre a tua conta. Então, gente, entenda bem, esses 36 depósitos bancários que eu fiz no banco, depósito não prescreve, não existe prescrição para depósitos, né? Então, esses 36 depósitos, o que acontece? Saiu todo esse meu dinheiro em pendência em mora. Muito bem. Tem nos autos o meu processo. Tem nos autos os 1.500 folhas de cadastro, de extratos. Tem todos os meus extratos também. Então, se você for no banco, for no fórum, pegar o meu processo, você vai ver lá nesses 1.500 folhas que pendência em mora. Aí eu mandei um perito avaliar quanto essa pendência em mora dá o valor de hoje. Hoje, o valor de hoje dessa pendência em mora está em 120 milhões. Claro, no Código de Defesa do Consumidor está em 240, porque o artigo 42 fala que quando você rouba uma laranja, você tem que devolver 2, né? Então, você tem que devolver 2. Só essa pendência em mora nos autos está em 240 milhões, né? Isso fora lucros excedentes, fora os lados periciais que nós temos, os lados periciais do juiz e tudo isso, né? Então, quer dizer, não se trata de um centavo nem 10 reais, né? Claro, se eu tivesse pego 10 reais no Bradesco, sim, podia me levar a minha casa, podia me levar tudo o que quisesse, que aí eles tinham direito, me emprestaram 10 reais, podiam levar a minha casa, não tinha problema nenhum. Agora, eu não peguei 10 reais, não comprei um chocolate para meus filhos e ter tomado a minha casa como? Sem penhora. Gente, o princípio de um processo, de uma execução é a penhora. Você não pode levar uma penhora a leilão, como está aqui no edital, 88.150, se não tem nos autos uma penhora. Isso não é judiciário. Entenda bem. O judiciário tem que ser um judiciário. Eu acho assim. Eu acho que a justiça tem que ser justiça. Está aqui. A penhora nos autos. A penhora. Aqui. 4 terrenos da minha casa. Tá? 4 terrenos penhorados. Tomaram a minha casa com 8 terrenos. 8 terrenos. Então, o que acontece? Por que o banco? Por que essa briga toda? Porque em 2000 eu comentei isso com as crianças na escola, e as crianças na escola fizeram um site para o Bradesco, fizeram um site difamando o Bradesco. Aí eu coloquei faixas na Guarujá, anúncio na tribuna, divulguei vários e-mails, né, soltei, então fez um grande alerta. Aí o que acontece? O Bradesco, por sua vez, quando viu essas faixas, tudo isso aí, inclusive fez uma faixa no Acapulco, onde eu moro, e onde mora também os vice-presidentes do Bradesco, os diretores do Bradesco, tem tudo lá, a casa, né? Então, o que acontece? Eu coloquei isso no site, e coloquei criança na escola, criança, assim, adultos, na praia, com uma faixa dizendo: visite o site www.luispereira.com.br para você não ser a próxima vítima da falcatrua do Banco Bradesco. Olha bem, o Bradesco, quando pegou essas fotos, tirou a foto, foi no judiciário. Foi no judiciário, pediram uma medida, uma liminar para que o meu site saísse do ar. O juiz, por sua vez, negou a liminar e mandou tirar 3 palavras: ladrão, banquinho e extorquido. Aí o juiz me deu 24 horas para eu tirar essas 3 palavras objetivas. Aí eu tirei, mandei o meu site, estava hospedado no Rio de Janeiro, e eu mandei um fax para o Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro tirou essas 3 palavras. Então eu cumpri a ordem judicial.
O juiz me deu 24 horas, eu cumpri a ordem judicial. Muito bem. O Bradesco, insatisfeito, ele vai em São Paulo e pega uma liminar para tirar o meu site do ar. Quer dizer, entendeu bem? O juiz do Guarujá negou a liminar. Ele vai na outra juiz, em primeira instância novamente, e pede uma liminar e o juiz dá uma liminar. Quer dizer, o juiz não podia dar porque ele já sabia que tinha uma liminar no Guarujá, óbvio, né? Aí o juiz deu uma liminar, aí para caçar o meu site. O juiz mandou tirar o meu site. Aí eu subi para São Paulo com o meu advogado e fomos no tribunal e a desembargadora, entra com mandado de segurança, caçou a liminar do juiz de São Paulo. Falou, não, se o banco roubou o dinheiro dele, eu tenho o direito de ficar numa agência e falar, olha, roubou o meu dinheiro. O banco roubou o dinheiro dele. Então, eu tenho o direito de estar numa agência bancária e falar, olha, o Bradesco me roubou o meu dinheiro. E não só roubou o meu dinheiro, mas também fez os 3 contratos fraudulentos. E a execução é fraudulenta. Já está provado. Quer dizer, tudo isso foi provado. Eu não ia fazer uma coisa... Eu acho que eu sou empresário há 50 anos. Eu não ia fazer uma coisa assim, sem ter senso do que estou fazendo, né? E aí, acontece que... Então, era aquela briga. O meu site estava hospedado no Rio de Janeiro, era um oficial de justiça entrando, olha, tira o site. Aí entrava outro oficial, coloca o site para o ar. Então, essa briga do banco comigo foi uma briga de formiga com elefante. Quer dizer, ele não deixa eu ficar quieto. Não é assim não. Porque ele é grande? Não. Ele é grande porque se apropriou do meu dinheiro. Se não tivesse se apropriado do meu dinheiro, talvez não fosse tão grande assim. Então, quer dizer, esse ódio que o banco tem, a cidade de Deus tem de mim, desde o faxineiro ao presidente me conhece, né? Esse ódio todo é por causa do site, né? Esse ódio é tudo por causa do site. Aí o meu caseiro estava na praia, né? Com aquela faixa, como eu estava explicando, aquela faixa, e o vice-presidente do Bradesco, um diretor, eu simplesmente falou que era vice-presidente, mas eu acho que ele era o diretor, tirou a faixa do meu caseiro. Aí o meu caseiro falou, peraí, você roubou meu patrão, agora a mim, você não vai roubar a minha faixa. Aí foi para cima do diretor. Aí, no domingo à tarde, né, o cara veio na minha casa, fez aquele escândalo todo, né, meus filhos estavam em casa, minha mulher chorando, tudo aquilo, aquela confusão toda lá. Muito bem. Na quarta-feira, na quarta-feira, aí o que aconteceu? Foram no condomínio, né? E houve um assalto na minha rua, né? Aí, quando eu vi isso, eu falei, meu Deus, a casa parecida com a minha e tal. Aí eu fui no juiz, conversei com o juiz, falei, olha, juiz, aconteceu isso assim, assim, eu tive uma briga no domingo, na quarta-feira, né? Aí o juiz falou, Luiz, mas você não tem uma prova que isso era para você? Eu falei, realmente, eu não tenho, né? Eu não tenho, mas eu tinha certeza absoluta que era para mim, mas tudo bem. Ele falou, um dia eu vou provar para vocês disso aí. Aí passou-se. Aí eu fui na corregedoria, e tudo que eu faço, eu vou na corregedoria em São Paulo levar, deixo lá os documentos, tudo gravado lá, toda a documentação está na corregedoria de São Paulo. Aí eu fui na corregedoria, a corregedoria falou a mesma coisa, mas você não tem prova, irmão. Aí, agora, o Banco Safra, tem um rapaz que fez uma coisa que eu fiz, um site lá em Campinas, eu tinha 6 lojas de calçados, e quando andava na rua, eu olhava no retrovisor, aí vi sempre um carro seguindo ele. Ele chamou a polícia, aí o cara tinha dentro do carro dele armamento pesado, algemas, facas, tinha tudo, né? Aí o policial perguntou para ele, o que você faz com isso aqui? Não, eu vim prestar um serviço do Banco Safra aqui em Campinas. E você trabalha para quem? Não, eu trabalho para o Banco Safra, só que vim prestar um serviço aqui em Campinas. Aí, tá, o cara foi preso, óbvio, foi preso, tudo. Aí o cara juntou o contrato. Um contrato com 9 páginas, não com uma páginazinha, ou falar assim, vai lá e mata o meu cliente. Não, um contrato com 9 páginas, né? Aí, eu peguei o inquérito desse caso, do Banco Safra, peguei o contrato, ele vem no tribunal, vem na corregedoria. Ó, tá aqui, você falou para mim que o Banco Bradesco não manda matar, o banco não manda matar, aqui, ó. O Banco Safra assinou um contrato com 9 páginas para matar o cliente, entendeu?
Aí o desembargador falou, ó, realmente, se você não me traz isso aqui, eu jamais acreditaria. Eu falei, mas eu tenho, a gente sabe, né, as ameaças de onde é que vem, né? A gente sabe das ameaças que a gente sofre, né? Mas eu falei para o senhor que um dia eu ia provar, podia demorar muitos anos, mas eu provei como é que funciona esse negócio de banco. Então, toda essa rincha que o banco tem comigo, há 20 e poucos anos, porque na Cidade de Deus, tanto o faxineiro ou o presidente sabe o meu caso, Então, você vê, você vê a minha luta que eu venho sofrendo, o que eu já passei, o que eu estou passando, derivado desse problema com o Bradesco. Então, quer dizer, não é uma coisa assim, não é uma coisa, é uma rincha, é o banco, porque com isso tudo aí, o que eu fiz? Foi em 2000, as crianças na escola fizeram um site, criaram um site, né? E eu concordei com as crianças, fizemos um site e tal. Nesse site, o que estava escrito? O meu site chamava-se www.luispereira.com.br, tinha o endereço da minha casa, meu telefone, tudo, né? E falava que o banco tinha me extorquido. Então tinha 3 palavras lá. O banco, eu coloquei faixas no Guarujá, coloquei, né, propaganda no Jornal Tribuna, fez vários e-mails que eu soltei, tudo isso para divulgar o meu site, né? O meu site estava sendo bem divulgado. Aí o banco tira, porque onde eu moro, no condomínio, o que acontece? Tem lá vários diretores do Bradesco, de bancos, é um condomínio de alto padrão, e lá, então, eles têm casa lá, no mesmo condomínio. Então, tiraram as faixas, tiraram as fotos, foram no juiz pedir para uma liminar para tirar o meu site. Aí o juiz negou a liminar, alegando que eu tirasse só as 3 palavras, ladrão, banquinho, extorquido. Assim eu tirei, o juiz me deu 24 horas, o meu site estava hospedado no Rio de Janeiro, mandei um fax para o Rio de Janeiro, aí o site tirou as 3 palavras, então eu cumpri a ordem judicial. Me deu 24 horas, eu cumpri a ordem judicial. O banco, insatisfeito, ele vai em São Paulo e pega uma liminar de outro juiz de primeira instância, né? Ele teria que recorrer. Não, ele vai em São Paulo, no mesmo dia, pega uma liminar de outro juiz e me caça o meu site. Aí eu subo para São Paulo, entro com mandado de segurança contra o juiz e caço a liminar desse juiz. Então, começou uma briga de um elefante com uma formiga, né? Começou essa briga do elefante com uma formiga. Então, o meu site estava hospedado no Rio de Janeiro, então entrava um oficial, falou, oficial de justiça para tirar o meu site. Aí entrava outro para voltar de novo, para voltar para o ar, para repor o meu site. Então, o cara me ligava do Rio de Janeiro, falou, bom, é um oficial entrando, é outro saindo, então a gente não sabe, né? Falei, não, a justiça é assim, brigar com o banco é isso, é você lutar, é você enfrentá-los, é você ter coragem de enfrentar um banco. Não é assim, né? Não é assim, o que o banco acha, não, eles são o dono do mundo. Penso que são, mas sempre existe uma autoridade que, né, não é corrompida, que não tem, né? Que não tem esse negócio sempre um dia chega lá, um dia eu chego lá, né? E assim, por isso que essa minha batalha, por isso que aí aí nessa batalha, desse negócio aí nós fomos com essa minha luta, né? Depois disso, o que eu fiz? Eu entrei com os processos, claro, os criminais, né? Aí eu não sei se já falei da Polícia Federal, né? Era bom? Não? Então, aí o que eu fiz? Esse processo da Polícia Federal, o Ministério Público Federal estourou o inquérito, né? Porque o que acontece? Eu entendo, se o banco alega que os contratos são incinerados, os contratos são Banco Central.
no contrato. Então, eu entendo que isso é da Justiça Federal, compete à Justiça Federal. Tudo que envolve o Banco Central compete à Justiça Federal. Aí o Bradesco, que é que vai? É intimado pela Polícia Federal para entregar os documentos. A promotora pedindo os contratos, tudo essa minha história que eu contei na Polícia Federal. A promotora pediu. Aí o Bradesco vai e junta o contrato, autenticado, no dia 10 de julho de 2000. Quer dizer, já se passaram 4 anos. Autenticado. Adivinha? Sem assinatura do gerente, sem assinatura da testemunha. Quer dizer, o Flávio, que assinou esse documento, né, após falar que viu o contrato, que viu meu crédito em minha conta, sim, entrou 534, mas saiu 464, saí 464, quer dizer, não sei, eu não peguei um centavo, não peguei R$1 de sair do banco. Então, o Bradesco juntou esse contrato, juntou o contrato na Polícia Federal, sem assinatura, sem nada. Aí o Bradesco juntou, aí eu fui e falei para eles, olha, tá aqui, ó. Aí eu não tem assinatura, tá vendo? Não tem assinatura dos gerentes, não tem um contrato, não tem validade. Aí o que acontece? Aí fomos procurar o gerente, o Flávio. Aí o delegado, Dr. Silvio Salazar, mandou vários ofícios ao Bradesco. Olha, Bradesco, informe onde trabalha o seu funcionário, seu gerente Flávio Ferreira do Nascimento. Aí o Bradesco sempre mandava ofício dizendo, olha, eu não sei onde ele trabalha, eu não sei onde ele está trabalhando, não sei onde que a agência ele está. Quer dizer, um funcionário, quer dizer, um banquinho que não sabe onde o funcionário, um departamento que não sabe onde está o funcionário, isso me leva a crer que é mais uma maneira de, né, sonegar. Muito bem. Aí passou-se 8 meses. 8 meses eu comecei a ir na agência em Santos, na Baixada Santista, procurando esse cara. Aí encontrei ele, sabe aonde? A 30 metros da delegacia, do lado da delegacia, a 30 metros. Aí eu fui na delegacia do delegado, falei com ele, doutor, você está há 8 meses procurando o gerente do banco, o banco fala que não sabe o que o gerente deu, tal. Ó, sabe onde ele está trabalhando? Está aqui do lado a 30 metros. Eu falei, posso ir lá buscar ele pela gravata? Pegar ele e trazer? Não, nós podemos usar violência. Sim, violência você está usando contra mim, porque há 8 meses que o banco está falando que não sabe onde está trabalhando, e você não toma atitude. Ou manda prender o presidente do Bradesco, ou manda tomar atitudes. Quando a pessoa, quer dizer, ninguém é obrigado, aqui no Brasil, ninguém é obrigado a fazer prova contra si, ninguém. Só tem uma coisa, isso não é uma prova, é pondo o judiciário abaixo de zero, é tirar a atitude do delegado, é o delegado não tomar as devidas atitudes, né? E aí, então, fui ouvido, os peritos foram ouvidos, foi tudo ouvido na Polícia Federal. E isso demorou. Quando foi para julgamento, deu 12 anos e 6 meses. Quer dizer, você viu que 8 meses só para achar o cara, né? Que eu fui atrás, que não achava. Então, prescreveu o crime de estelionato. O Bradesco cometeu um crime de estelionato, o artigo 171 do Código Penal. Então, o Código Penal prescreve com 12 anos. Quer dizer, esse tempo que me enrolaram, esse delegado, me enrolou, passou 6 meses, 12 anos e 6 meses. Quer dizer, passou a punição dele, do Bradesco, ser punido, passou. Mas não quer dizer que o banco não me roubou, não quer dizer que o banco não se aproveitou dessas fraudes. Inclusive, quer dizer, os extratos bancários estão dentro do processo, gente, está dentro do processo de extratos, está tudo dentro do processo. Tudo que eu falo, eu provo. Tudo que eu falo, eu provo. Inclusive, eu tinha uma delegada que ela falava para mim assim, nossa, Luiz, meu marido também é empresário, aconteceu igualzinho com o Bradesco, mas ela não tem uma prova. Você não, você fala e prova. Tudo que você fala, você prova, né? E essas provas assim, então o Bradesco não respondeu o inquérito criminal no artigo 171 do Código Penal, porque escreveu por 12 anos e 6 meses. Quer dizer, para vocês verem, só a demora do Bradesco falar que não sabe onde estavam os funcionários
Demorou 8 meses. E eu fui atrás, eu pessoalmente indo de agência a agência procurando esse cara, até achar ele. Então quer dizer, para vocês verem como é que isso funciona. Nesses 36 contratos existe o processo, vamos colocar o nome do processo aí, e lá tem os 1.500 páginas do extrato e os 5 fichas cadastrais. Se um advogado, juiz, Ministério Público, promotor ou o desembargador, a pessoa que encontrar os 36 contratos dentro do meu processo, eu ofereço R$1 milhão. Então, para vocês verem, eu estou oferecendo R$1 milhão para quem achar a penhora nos autos, e estou oferecendo R$1 milhão para quem achar os 36 contratos, uma ação transitada e julgada, para juntar os 36 contratos. E o juiz fala que esses 5 extratos são os 36 contratos. Então, se porventura você que é advogado, juiz, promotor, delegado, desembargador, ministro, se achar os 36 contratos no meu processo, eu ofereço R$1 milhão, tá? Então, é R$1 milhão para quem achar a minha penhora nos autos da penhora na matrícula 81.850 ou as 8 matrículas, não tem problema. Não, quer dizer, no diário oficial está lá escrito o leilão da matrícula 81.850, mas tudo bem, se achar as 8 penhoras, os 8 terrenos penhorados também ofereço, não tem problema nenhum. Está errado, quer dizer, seria a penhora do 81.850. Mas se não tiver, não tem problema. Se achar as minhas 8 propriedades penhoradas para o Bradesco, sim, eu ofereço R$1 milhão. Então, é para vocês verem, quando eu tomei atitude há 20 anos atrás, há 23 anos atrás, quando eu coloquei o site, falei que o Bradesco estava roubando, é que estava roubando. Eu não ia chamar o Bradesco de ladrão se eu não tivesse me roubado. O Bradesco ou qualquer outra pessoa, né? Então, entenda bem. Então, eu estou oferecendo R$1 milhão para quem achar os 36 contratos e estou oferecendo R$1 milhão para quem achar a penhora nos autos. Tudo isso, esses processos são digitais, está nos autos. Qualquer pessoa pode ir lá ver. Claro, tem que ter o ABEC, tem que ter o CPF, né? Tem que ter uma parte jurídica, óbvio, né? Mas se um advogado, se um juiz, se um promotor, se um delegado, desembargador, qualquer pessoa que ache isso aqui, eu ofereço R$1 milhão para uma coisa e R$1 milhão para outra. Estou oferecendo R$2 milhões para quem achar isso que eu estou comentando aqui no meu processo. Então, por quê? Entenda bem. Como podemos ver, o Bradesco pediu a penhora dos 4 terrenos, está aqui no processo. O Bradesco pediu a juíza defiro, né? Só que o Bradesco, para economizar alguns centavos, não registrou. Aí nós vem aqui. Então, entenda bem, que nem eu expliquei. Eu tinha outras ações, quer dizer, as ações que o Bradesco me executou, eu ganhei todas, só perdi essa. Então o juiz falaram em outras palavras que o banco me roubou, que o banco... Está aqui nos autos, as sentenças. Então, quando eu estava na delegacia, o delegado, quando fui colher o meu depoimento, olhava um para o outro e falou, não, peraí, o juiz tem que mandar prender o presidente do Bradesco, não você. Tem que mandar prender o presidente do Bradesco. Você é uma pessoa inocente. E colher o meu depoimento e foi embora. Então, eu ganhei a ação na primeira instância, ganhei em São Paulo, tá? Eu acho que o Bradesco para o STJ também ganhei. O que acontece? Quando chegou em São Paulo, claro, a Conjuro divulgou, todos os sites jurídicos divulgaram o meu site. Eu fui o primeiro caso no Brasil a chamar de um site de difamação. E eu ganhei na primeira instância, ganhei na segunda e ganhei na terceira. Por quê? Eu não chamei o presidente do Banco de Ladrão, eu chamei o Bradesco. E Bradesco, que eu saiba, não tem sangue nas veias, né? E outra coisa, se não tivesse me roubado, jamais eu chamaria de ladrão. Eu jamais chamaria alguém que me roubou, que não me roubasse, chamaria de ladrão. Eu estou chamando porque tem as provas concretas, cristalinas, periciais, peritos, tudo. Tem os extratos bancários que o banco se negou a juntar o extrato bancário por 25 anos. Agora ela achou que
já está prescrito, juntou, mas está lá os contratos bancários, está lá tudo que entrou em pendência em mora, que dá hoje 240 milhões, então está lá nos autos. Eu não vou chamar uma pessoa de ladrão, né, sem ter provas concretas, cristalinas. Eu falo que se o banco confessa com capital de giro é para saldar dívidas pendentes, o capital de giro não serve para isso. Um capital de giro serve para você pôr dinheiro na conta, pagar os teus funcionários, duplicados, tudo. Então tem aqui o voto do desembargador. Você vê, a minha casa está aqui a certidão como consta que é o único bem, quer dizer, o cartório deu uma certidão dizendo que é o único imóvel que eu tinha em Guarujá, quer dizer, o meu bem de família. Não interessa que tenha um imóvel, bem de família, não interessa que tenha 10 metros, como 100 metros, como 1000 metros, como 2.000 metros. É o bem de família, o protetor. A Lei 8.009 fala disso, bem clara, bem de família. Inclusive o desembargador Ricardo Negrão, eu no acordo dele, ele fala, o casal alega que é o bem de família. E outra coisa, quer dizer, não é uma dívida pendente da casa, quer dizer, que eu financiasse a casa, não. Eu não financiei a casa foi eu construir, né? Então eu não financiei a casa pelo Bradesco, quer dizer, o Bradesco me executou uma dívida da minha empresa, como eu era um avalista. Só que a minha empresa, na realidade, ela não fez empréstimo. Foi montada pela diretora, dona Risete, que obrigava os gerentes a assinar, os CREs a assinar. Depois o último não, ele não assinou. Que tanto não assinou que o Bradesco juntou na Polícia Federal 4 anos depois, autenticado no cartório, o cartório tem fé pública, juntou na Polícia Federal sem assinatura. Quer dizer, é um absurdo, né? Aí vem aqui embaixo. Como você vê, eu juntei nos atos as condutas ilibadas minhas, de minha mulher, da minha empresa. Nunca tivemos um processo judicial, nunca. Está aqui as certidões todas as certidões da minha empresa, da minha mulher, tudo aqui, todas as certidões. Podem ver aqui as certidões, como nunca tivemos um processo. Aliás, ganhei a medalha do pacificador, que é uma das maiores medalhas do Exército Brasileiro, assinado, né? Então, sei no Diário Oficial, tudo isso. Eu tenho uma honra de receber essa medalha do pacificador, uma honra. Aí, o que acontece? Então, antes do meu protesto, claro que nunca teve meus nomes envolvidos em judiciário, em nada. Aí, quer dizer, claro, minha casa sempre fez festas, vinha juiz, desembargador da minha casa, sempre foi frequentada, generais, né, autoridades portuguesas também, quer dizer, mas sem interesse, gente. Uma pessoa humilde como eu sou, minha esposa também, quer dizer, sem interesse nenhum. Quer dizer, nós tínhamos influência porque fazia parte de várias diretorias do Exército, da Marinha, do Aeronáutica, de todos, do batalhão, né? Do Clube Saja, foi diretor do Clube Saja. Então, essas coisas, a gente vai tendo contatos com as pessoas, né? E recebo as pessoas, sempre recebi essas pessoas sem nenhum interesse, porque nunca teve um processo, nunca teve uma ação trabalhista. Você vê, lá no Guarujá tinha na faixa de 150 funcionários, nunca teve uma ação trabalhista na minha vida, antes do protesto, depois eu teve, claro, um protesto de 537 mil reais, o que você faz? Seria hoje 15 milhões? Você consegue dinheiro na praça? Não. Você não consegue. Ah, mas você podia limpar o seu nome? Sim, eu tentei fazer isso. Quer dizer, se o Bradesco tinha a segurança jurídica do imóvel, o juiz podia liberar o meu protesto, mas não liberou. O tribunal também não liberou. Então, eu corri tudo atrás, não foi assim uma coisa que eu não corresse atrás, não. Eu corri atrás. Eu estive em Brasília com o ministro Luiz Felipe Salomão, né? Me recebeu muito bem, né?
Então eu lutei. Uma coisa, a ministra do CNJ, a ministra, como é que é o nome da ministra? Ela está nos autos, né? A ministra Nancy Ingrid, a ministra, ela mandou um ofício à Corregedoria de São Paulo dizendo, olha, existe algo errado com essa família, existe. Lega que penhoraram 4 terrenos e o Bradesco levou 8 terrenos, existe. Sabe o que o tribunal, a Corregedoria de São Paulo mandou? Não existe nada errado, foi verificar, está tudo certo. Gente, até a ministra do CNJ, gente, respeite. Mas e aí, então, essas coisas que, né, essa minha luta de tudo isso, me levou a tomar a atitude que eu estou tomando, pôr a minha cara a bater, filmar, porque o banco jamais vai me calar, a não ser que eu me mate, senão jamais vai me calar, porque as minhas lutas eu vou lutar. Eu vou lutar em homenagem à minha esposa, que faleceu do câncer, já falei nisso, né? E meus filhos. Então eu vou lutar, porque outra maneira eles não têm. Eles só vão me calar a minha boca se me matar, né? Agora, eu espero que o judiciário tome umas atitudes devidas, atitudes certas, como a minha penhora, porque se no leilão foi o leilão minha casa sem a penhora correta, de ofício, um juiz pode mandar anular de ofício, porque é uma fraude, uma coisa que não bate, e você penhorar 4 terrenos e levar 8, liberar 50% a mais. Então, isso de ofício, isso é o mínimo de ofício um juiz determinar o cancelamento do meu leilão. Isso é o primeiro passo. O segundo passo é os 36 contratos que o Bradesco não juntou e o juiz falou, está nos autos, os 36 contratos. Então, isso está provado que os 36 depósitos bancários, isso não prescreve, depósito bancário não prescreve. Outra coisa, está nos extratos bancários, pendência e mora. Para você tirar o teu dinheiro da tua conta, pendência e mora, é que você deve alguma coisa para o banco. Deve o quê? O que você deve? Onde está o contrato? Onde está as cláusulas do contrato? O contrato em si? Onde estão os contratos? O banco alega que incinerou. É norma do Banco Bradesco incinerar todos os documentos com 12 meses. Gente, onde está o Banco Central para fiscalizar um Bradesco? Na Receita Federal, eu estive na Receita Federal, olha, infelizmente a gente aqui, para nós, é só 5 anos. O teu caso já passou de 5 anos, então para nós não interessa mais nada. Sim, mas como é que a Receita Federal fiscalizou esse banco se ele incinera todos os documentos após 5 anos? Como? De que forma? De que forma um Bradesco presta a Receita Federal, presta contas à Receita Federal? Quer dizer, como qualquer uma empresa presta contas, quer dizer, a Receita Federal só tem 5 anos para fiscalizar um banco. Ora, se eu falar que já incinerou tudo em 12 meses, como é que o banco vai fiscalizar? Vai fiscalizar o quê? Onde estão os contratos? Como é que ele contabiliza esses contratos? Como é que ele contabiliza 36 contratos com o mesmo número? Isso há a possibilidade disso? Ou eu não tenho, eu sei que não tenho estudos, tudo bem, mas será que eu estou errado? Será que não está claro, cristalino, que todas essas ameaças que eu sofri, tudo que o diretor do banco falou na minha casa que eu comprar o judiciário, sim, tudo isso que aconteceu prova o quê? O que a pessoa pode pensar nesse caso? Gente, eu espero no futuro vir ao público falar que tudo isso com o banco ou foi resolvido ou
ou continuamos na briga. E mais uma coisa que eu estava falando. Como sabem, o banco foi na minha casa, tomou a minha casa, levou 4 caminhões da minha casa. A penhora, né? Da mobília, tudo. Livros escolares dos meus filhos, roupas escolares, tudo que estava na minha casa, tudo bordados de Portugal, né? Tudo. 4 caminhões. Roupas, tudo. Aliás, eu fiquei com shorts, que eu fui na Polícia Federal e não me deixaram entrar porque eu estava de shorts. Eu fui lá falar que roubaram a minha casa na Polícia Federal e não me deixaram entrar porque eu estava de shorts, né? Então, a penhora, o banco levou tudo. Aí falou que guardou a mobília, foi um depositário, segundo o depositário que era gerente do Bradesco, né? E levou para Rangel Pestana, 400 e pouco. Aí eu fui na Rangel Pestana, em Santos, 400 e pouco, chego lá, uma firma de informática, uma coisa que não cabia nem um caminhão, imagina 4 caminhões. Aí eu perguntei para o Bradesco onde está a mobília. Aí o Bradesco nada de responder. Aí o Bradesco já fez 4 ou 5 petições. Retira sua mobília, sobre pena de a gente não ser mais depositário fiel. Tá, retira sua mobília em 15 dias, sobre pena de não ser... Tá, qual é o endereço? Não. Aí, juiz, tudo bem, eu vou retirar a mobília, os 4 caminhões de mobília. Qual é o endereço? Nada. Aí, por fim, intimamos o Bradesco, pessoalmente. Aí o juiz mandou determinar que fosse intimado o presidente do banco. Nada. E assim foi indo, isso já faz 7 anos. Agora, pedimos a prisão do presidente do Bradesco. Porque depositário fiel não tem prisão? Não tem. A lei mudou, não tem. Mas peraí. Mas tem, a pessoa é depositária. O Bradesco é depositário da minha mobília. Então ele tem que responder por isso. Né? Não é o fato de não ter mais a prisão de depositário fiel, não quer dizer que o presidente do banco está com a minha mobília, com minhas coisas todas na responsabilidade dele, não seja obrigado a devolver. Não. Ele é responsável. Aliás, já tem jurisprudência no STJ que dá a prisão ao responsável. Então, nós pedimos a prisão do Bradesco no mês passado. Vamos ver o despacho do juiz. Então, só assim, só atitudes graves que o banco mexe. Mexe, quer dizer, eles acham que estão acima da lei, estão acima de tudo, estão acima de todos. Não. Tem mais uma coisa que eu quero dizer. Eu confio na Justiça do Brasil. Confio mesmo. De tudo isso que eu passei, de tudo isso que eu contei, de tudo isso que está nos atos, de tudo isso, ainda confio. Porque eu sei, na Justiça ainda tem gente muito boa, de confiança no Ministério Público, nos delegados, nos promotores, nos juízes, embargadores, ministros. Tem gente boa. Tem gente boa. Claro, tem esses casos.